Quando um filme se assume como a continuação direta de um clássico absoluto da década de 70, que já está aí na praça há 50 anos, que já é importantíssimo para o cinema, para o gênero do terror, esse filme ele tem uma grande responsabilidade, sim, ele tem um peso nas costas. Quando ele faz ligações ali com o original, e principalmente como ele vai fazer essas ligações, como ele vai trabalhar com isso, as pessoas vão avaliar, as pessoas vão comparar, as pessoas vão sim achar pelo em ovo e com razão. É isso que acontece com o Exorcista, o Devoto. Eu vou dar a minha perspectiva aí para esse filme que está sendo tão massacrado, esculachado por crítica e público. Será que ele tem alguma coisa boa aí nesse meio? O que de tão pecaminoso ele tem assim? E afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje sim, para falarmos de O Exorcista, o Devoto, o filme que promete ser a continuação direta do filme de 73, né? Tirando várias coisas aí do jogo, vários lançamentos que tivemos depois do original de 73, o clássico de William Friedkin, que sim, as pessoas, eu não gosto e tal. Querendo ou não, é um dos filmes mais importantes do gênero de terror da história. Então, todo aquele lance que eu falei, de responsabilidade, coisa e tal, acaba recaindo a esse filme aqui. E eu acho que esse é o principal motivo das pessoas estarem, muitas vezes, revoltadas, exaltando as falhas, as imperfeições ali, né? Eu vou dar a minha perspectiva, eu sempre gosto de ver o filme como aquele filme singular, mas é inevitável a gente comparar, a gente pegar o que ele traz lá do passado e faz aqui. Eu vou te falar que é muito mal aproveitado muitos desses elementos, tá? O David Gordon Green é o diretor dessa versão, é um cara que eu já não sou grande fã do trabalho já tem algum tempo, não gosto do que ele faz na trilogia Halloween. O de 2018 é legalzinho, tá? Também não acho lá essas coisas, agora os dois depois, meu amigo. E aí você tem esse aqui, que inicialmente era para ser um reboot, né? Eles iam rebootar, aí eles falaram, não, vamos fazer, vamos vender, vamos replanejar esse filme para ser uma continuação direta. Afinal, sim, isso vende muito mais, isso causa muito mais interesse, mas também, novamente vou usar aquela palavra, causa responsabilidade. This is The Exorcist Believer. Eu vou te falar que quando o filme começa e eu boto aí os primeiros 20 e poucos minutos, eu fiquei interessado no que o filme estava me apresentando e aonde ele estava costurando ali. Falei, tá, vamos lá, vamos ver se esse negócio é tão ruim, né, como... porque é inevitável, você ouve falar, lá fora os críticos começam a disparar, e você vê o povo falando nas redes sociais, você já sabe como é que tá, mas você abre o coração. Inicialmente você até tem uma ideia que poderia dar certo, que começa ali até ok, mas aí como ela vai degringolando no decorrer do filme é impressionante. Você tem um casal que tá lá no Haiti, 13 anos atrás, e aí acontece ali uma tragédia e tal. Passa 13 anos no futuro, você tem agora o Victor, que é o pai da Angela, eles moram sozinhos, né? O filme traz aí um pouco dessa relação, coisa e tal, ali um pouquinho do cotidiano deles, eles morando ali nos Estados Unidos. A Angela vai pra escola, tem a amiga dela, a Catherine, e elas vão fazer o quê? Merdeirices, sim. Elas, depois da escola, vão para uma floresta ali perto. A Angela quer ter um contato ali com a mãe falecida e coisa e tal. Só que as meninas não voltam para casa. Lucas, isso é spoiler? Não, isso tá na premissa, tá no trailer, tá em tudo qualquer lugar. E não é também uma surpresa que essas meninas elas vão voltar um tempo depois, porém empazuzadas, endemoniadas, tomadas pelo bicho ruim da pata virada. Dad? E é aí que entra o fator
Exorcista, entre várias aspas, eu até digo, tá? Esse filme poderia ser um filme qualquer de possessão lançado aí nos últimos 20, 30 anos. Já tivemos vários que não conseguem chegar lá, pouquíssimos fizeram algo parecido e tão eficaz quanto o Exorcista original. O que o David Gordon Green, que também, além de diretor, é co-roteirista, ele tenta fazer aqui? Ele pega a forma de bolo, com o bolinho lá, ele faz o bolo, só que ao invés de virar pra, né, pro bolo tentar sair bonitinho, ele faz assim antes, ó. Ele tenta chacoalhar, ele não tenta virar, ele tenta bagunçar o negócio pra tirar ele dali de alguma forma. É essa sensação que eu tenho. Porque, por exemplo, né, o filme ele não precisa ser igual ao original. A gente tá falando de um outro filme, 50 anos depois, etc, etc. Porém, o que ele pega de emprestado do original, personagens, elementos, referências, quase que, eu nem gosto muito dessa expressão, mas quase que forçadamente ele precisa chacoalhar, balançar, bagunçar, lembra do bolo e tal, pra tentar ser diferentão, pra tentar chocar, pra tentar subverter expectativas a todo custo. E eu te garanto que a grande maioria das vezes que isso é tentado em O Exorcista, o Devoto, isso é fracassado, isso é feito de uma maneira superficial, sem desenvolvimento ou apenas para existir alguma coisa, como eu disse, diferentona. Inclusive, nesse caso aqui, eu não posso nem te falar que a direção do David Gordon Green é um feijão com arroz ou é ok, porque até esses fatores me incomodam, e eu acho que não só a direção, como a montagem do filme, como a edição do filme é trabalhada. Notem nesse filme como o David Gordon Green ele não consegue sustentar uma cena sem corte por mais de 4, 5 segundos. É um negócio ali, ele vai, tem muito zoom in, zoom out nos personagens, ele vai ali, ó, 3, 4, 5 segundos, corta, aí vai pra uma outra perspectiva, aí muda pra não sei o quê. Aí, por quê? Por que isso acontece? Para tentar causar um sentimento de caos, de tormenta, né, causar uma ansiedade no público, e beleza, em certos casos, em momentos pontuais, pode funcionar, ou em outros filmes, quando isso é bem utilizado, pode ser bom, ok. Quando um filme de quase 2 horas ele é montado desse jeito, ele é dirigido ali, né, como a perspectiva, o ângulo, o enquadramento e tal é feito, isso se torna irritante. Pra mim, quando tava ali com meia hora, 40 minutos de filme, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui parece um grande clipe musical de quase 2 horas que eu tô assistindo. Não existe contemplação, não existe calmaria, não existe deixar a gente observar aquelas situações, aqueles ambientes, aqueles personagens por mais de alguns segundos. Tudo é interrompido em nome de uma certa urgência que poucas vezes funciona ou quase nenhuma. A trilha sonora clássica tá aqui? Tá repaginada, ok. Tem meninas de 13 anos de idade, né, empasuzadas, como eu falei, estilo Regan, tem sim, né, claramente é uma emulação, é uma referência ali a como a Regan agia, né, os risos, as caras, os xingamentos, né, toda a atitude, como a Linda Blair atuou, tá aqui, ok. Mas também existe uma parada over, existe um negócio, beleza, fez lá, aqui a gente vai fazer mais ainda, sabe? Dito isso, não acho o trabalho das meninas, da Lydia Jewett e da Olivia Markham, que faz a Angela e a Catherine, ruim. Eu acho que elas estão ok. A grande questão aqui é como essas personagens são desenvolvidas, como é o texto, como eles fazem liga com aquelas personagens e toda a narrativa. Parece até que não tem atenção suficiente pra gente realmente se preocupar com aquelas meninas ali. E aí é mais uma vez, é quando os personagens eles são mais rasos, quando a trama não consegue prender a gente suficientemente, então a gente não se importa. Então, pelo menos aquilo não tem tanto efeito como poderia ter, até porque o filme ele fica dividindo
em alguns núcleos, né? Aí é a família da Catherine, é o pai, né? O Victor, o pai da Angela. Aí ele vai encontrar a personagem da Chris MacNeil, que é da nossa queridíssima Ellen Burstyn, que tá aqui de volta. E aí tem a personagem da enfermeira, feita pela Anne Dowd. A nossa queridíssima tia Lydia, de The Handmaid's Tales. Então é muita coisa. E aí a atenção, o foco para as coisas essenciais, para as coisas importantes, fica disperso. E quando eles reúnem tudo isso mais pro final do filme, mais uma vez, não tem a força suficiente. Come back to us, okay? If you don't make it, I don't make it. Cara, Ellen Burstyn é um monumento de atriz. A mulher é braba, a gente pode pegar a filmografia dela aqui e falar quantos trabalhos de excelência ela fez. Ela está aqui, ela está ali, ela tá pagando os boletos. É sim uma personagem mal aproveitada, mas não só mal aproveitada, tá? Aí entra naquele aspecto que eu tava falando. David Gordon Green falou que vamos impactar, vamos pegar a galera aí que assistiu o original e tal, vamos subverter as coisas. E como ele faz com essa personagem é realmente um negócio que soa desnecessário, soa demais e ruim. Tem uns elementos ali, a maquiagem é legalzinha, sim. A cinematografia do filme é ok, também, mas esse desespero em ser exorcista e ao mesmo tempo diferente, e principalmente ali nos últimos 30, 40 minutos, que eu acho que existem várias soluções narrativas que não funcionam, que chegam até a ser bregas mesmo, serem esquisitas. O próprio exorcista aqui, o padre em questão, pelo amor de Deus, esse personagem aqui, se ele não for o pior, tá? Eu não sei o que eles quiseram fazer com esse padre aqui, sinceramente. E quando você tem um desenvolvimento picolé de chuchu, fraquinho, inconsistente e outras coisas, o que acontece com a catarse? Ela acontece, mas não funciona, é aquela coisa corrida, é aquela coisa que você parar pra pensar um pouquinho depois, mas foi fácil assim, simples, não sei o quê. Enfim, eu vou falar mais sobre essas coisas na parte com spoilers, né? Discorrer um pouco mais sobre essas escolhas aí questionáveis e coisas que ficaram ruins mesmo. É aquele tipo de filme que quanto mais eu penso, menos eu gosto. Então eu dou para Exorcista, o Devoto, uma nota 3.5. É um filme fraquinho, é um filme que sim, se aproveita do título, da importância histórica do original e não consegue sustentar, não consegue entregar algo realmente coerente, realmente produtivo, criativo e que, né, obviamente, não vai chegar perto do original, isso a gente já imaginava, mas também não precisava ser tão ruim assim. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá, vamos discorrer essa história maravilhosa que estamos diante, né? Catherine e Angela, as menininhas, voltam para casa depois de 3 dias sumidas, né? A família ali procurando, pessoal desesperado, os pais ali se confrontando, coisa e tal. Obviamente, quando as meninas voltam, elas voltam bem estranhas, a gente vê lapsos em tela de coisas que elas supostamente viveram no lugar obscuro e bizarro que elas estavam, né? Elas estavam ali em ruínas, aí tinham as cobras, tinham uns bichos estranhos, elas começam, né, a ver umas coisas, tipo a Angela vê umas presenças como se fosse, né, uns demônios e tal. O filme, inclusive, ele assume muito mais descaradamente esse aspecto sobrenatural desde o começo, tá? Desde lá por volta de meia hora de filme, ele já vai botando, né, coisas sobrenaturais ali na tela, não segurando, não deixando aquela coisa mais sutil, talvez ali um aspecto mais psicológico, alguma coisa que, uma tensão que vai crescendo naturalmente até chegar ao seu ápice, como, por exemplo, acontece lá no de 73. Isso aqui não tem, não. Inclusive tem uma cena, né, que o Victor, o pai da Angela, tá escovando os dentes e tal, a luz pisca e a menina teletransporta pro lado dele. Então é esse tipo de coisa que acontece desde o começo. Angela começa, né, a atacar o pai, a ter uns tremores, a surtar completamente, volta pro hospital, né? Então ele, inclusive o Victor pensa, tenho que internar minha filha no hospital psiquiátrico que já foi embora. Só que
Mais um problema do filme. O filme ele não consegue passar muito essa coisa do tempo. É muito rápido até a menina começar a dar esses sinais todos, e aí ele já pensar, pô, vou procurar um hospital psiquiátrico. Parece até que foram horas depois. Ou o filme ele não deixa muito claro essa questão de tempo. É tudo muito imediatista, não deixando a gente também sentir aquilo fluindo, sabe? O desenvolvimento daquelas personagens, a decadência delas até elas ficarem muito ruins, né? É VaptVupt. Tanto é que tem a cena na igreja com a Catherine, a outra menina, com a família dela e tal, o pessoal comemorando, a Catherine voltou, é um milagre, Deus ajudou, não sei o quê. E a menina surta no meio, no corredor ali da igreja, começa a gritar lá, tá toda suja, né, não sei o que, e também precisa ser levada para o hospital. A mãe dela, mais do que depressa, pensa, ela está encapetada, ela está com demônio no corpo. Inclusive, já concluindo, assim, do nada, ó, elas foram até o inferno e voltaram, é por isso que elas estavam com os pés queimados. Mas você sabe quando os personagens... São personagens que supostamente é para ser muito inteligente. Porque chegar nessas conclusões já de cara, sem muito pensar, sem muito conflito, né? A gente fala, vamos resolver isso aqui logo, para passar pro negócio, pra gente ir daqui a pouco pro exorcismo, tem que buscar a Chris, tem que buscar a Ellen Burstyn. Então a gente tem que correr com essa coisa das meninas estarem endemoniadas. E não funciona, né? Tem também a subtrama da enfermeira, da nossa querida tia Lídia, né? Que fala que... Depois ela fala lá pro Victor, né? Pro pai da Angela. Não, há muitos anos eu tentei ser freira, não consegui, né? Falou lá o negócio do aborto que ela teve e tal. E a sua filha falou pra mim, né, um nome que eu ia adotar como freira que ninguém sabia, né? Então provou pro Victor, que era um cara cético, que aquilo poderia ser alguma coisa demoníaca. E assim ele passou a ir atrás e tal, e logo ele chega, mas assim, muito depressa também, tá? Ele chega até o personagem da Chris MacNeil. Logo ele já tá ali na casa da Chris, trocando uma ideia com ela, né? Tem umas fotinhas da Regan, ele fala, cadê sua filha? Ela fala, ó, a gente não se fala, ela ficou pé da vida comigo porque eu lancei um livro. A Chris aqui nesse filme, né? A mãe da Regan, ela é especialista em exorcismo, ela estudou pra caramba, pra tentar entender o que ela viu diante dela. Ok, tá, tudo bem, até aí com a personagem não tem problema, o problema ele vem depois. Catherine, the body and the blood! The body and the blood! A Chris, ela vai ajudar o Victor, né? Ela se compadece ali, não, vamos ver. A primeira eles vão ver lá a Angela, que tá no hospital psiquiátrico, mas tá ali controlada, digamos, tá controlada não, ela tá surtada, mas tá presa numa sala, né? Só que a Catherine tá lá na casa da família dela. E aí eles vão lá, eles chegam lá, a família tá toda desorientada e a Catherine já tá pra lá de Bagdá, já tá empazuzada mesmo. Essa cena é uma cena que, sabe, é uma cena que quando a Chris, ela vai sozinha até o quarto da Catherine e ela começa a xingar e a falar as coisas, ela tá com a cicatriz, já tá com a cruz invertida, não sei o quê. E aí a Chris, ela começa a fazer um exorcismo expresso ali na menina, sabe? Um pocket exorcismo. A menina pega simplesmente assim, do nada, uma cruz de metal e dá nos olhos da Chris, da nossa querida personagem original e coisa e tal, assim, ó. Né? Eu até pensei que eles iam matar a Chris, mas não, eles deixaram ela cega. Mas é aquela coisa, tá, aconteceu. E aí a gente pergunta, por que o filme faz isso? É pra impactar, é pra chocar, é pra pegar aquela personagem original e falar assim, ó, o que a gente vai fazer com ela? Ó, como a gente é disruptivo, como a gente é revolucionário. Mas é forçado. Até porque a personagem até então, que já tinha aparecido ali só uns 4, 5 minutinhos estourando, daqui pra lá ela é tirada pra merda o filme inteiro, tá? Sério mesmo. A Ellen Burstyn ficou deitada numa cama de hospital, né, ali com os curativos e tá aparecendo, fazendo umas carinhas e bocas, e é só isso. We've met before. Agora, pior do que esse mau aproveitamento da Chris, da personagem, é o novo padre, um cara que, velho, putz, você não tá nem aí pra esse cara. Ele aparece ali um pouquinho e fala, não, vou tentar lá com a igreja
a permissão, né? Porque tem que ter a permissão pro padre fazer o exorcismo. E aí, desde sempre, é um personagem extremamente inseguro, sem identidade, sem carisma. E aí, o Victor, né, a família da Catherine, todo mundo se junta, né, para fazer o exorcismo. Fala, beleza, a gente precisa pegar essas meninas, eles levam lá para casa do pessoal, botam elas ali num círculo, né, e eles decidem unir várias religiões diferentes, né, católicos, não sei o que, pessoal, uma moça lá que faz os ciclos, os rituais, enfim, eles unem várias culturas, digamos assim, para tentar combater aquele mal, para tentar livrar as meninas daquilo, né. E aí, a última pecinha do tabuleiro era quem? Era o tal do padre sem graça pra caramba. Só que ele chega lá e adivinha, ele falou, ó, a igreja não concordou, né, falou que é coisa psiquiátrica mesmo, vocês têm que tratar a cabeça dessas meninas, eu tô fora, valeu, tchau, né, ele deixa uma bíblia ali na mão da enfermeira, fala, ó, se vira aí, tô vazando. E aí o Victor, o pai e a galera falam, então nós vamos ser exorcistas freelancer. Nós vamos tirar essas meninas aí a todo custo. E aí começa o tal do exorcismo. Fazendo parênteses aqui, eu nem acho a ideia de trazer diferentes religiões, culturas, pessoas para tentar ali juntar, é quase uma genkidama do exorcismo, né? Só que não é a ideia de fazer isso, mas é como eles chegaram até aquilo, como eles desenvolveram aquilo, foi meio do nada. Ah, mas tem a tia Lídia lá que já tentou ser freira, mas a mulher tentou ser freira há 40 anos, né? Então assim, a gente viu, por exemplo, no filme de 73, o quão difícil era aquele processo, né? Matou lá os 2 padres, enfim. Não é um negócio simples, não é um negócio que você vai acordar e falar, ah, hoje eu vou fazer um exorcismo. Então é por isso que não funciona, é por isso que é uma decisão narrativa bem questionável. E quando começa o exorcismo é um caos. Se a direção, a montagem, enfim, né? David Gordon Green capitaneando o filme em momentos tranquilos e que já eram tensos, aqui já foi embora. Aqui é corte pra todo lado, é não sei o que, é câmera pra cá e vai mexendo, enfim. As meninas lá se debatendo e com a voz da Regina Roca. Inclusive eles fazem questão de ter o quê? O tal do CGI, precisa ter, né, a liberação das meninas ali, começa a sair uma gosma pela boca, aí até aí ok, mas aí começa a sair umas fumacinhas, que deve ser dos pendrive, dos vape que as meninas fumam, aí tava lá, tirando do pulmão, ó, tá dando certo, tá ajudando. Eu acho engraçado que o Victor, né, um tempinho que ele pega pra ir lá fora, ele vê que o padre ainda tá lá no carro rezando, né, ajudando de fora, porque ele não pode estar lá dentro. Aí ele fala lá pro padre, né, bate ali no vidro e fala, ó, a batalha é lá dentro, tá? E aí os demônios continuam atacando ali os seus pais, né, verbalmente, eles ficando mexidos com aquilo. Por exemplo, a Angela fala pro Victor, ó, você queria que minha mãe vivesse e eu morresse, e aí ele fica com peso na consciência. Inclusive, tal qual no começo do filme, que os médicos viraram pro Victor e falaram assim, ó, você vai ter que escolher entre a sua filha e entre a sua mulher, né? Tinha que ter. Aqui eles fazem a mesma coisa, os demônios. Eles falam assim, só uma das meninas vai sobreviver. Por quê? Porque sim, vocês terão que fazer essa escolha, né? E aí eles ficam, não posso fazer essa escolha e coisa e tal. Aí tem o pai da Catherine, que é um cara mais estabilizado, né? E esse cara vai dar com a língua, né? Óbvio. Só que quem chega lá pra salvar o dia? O padre. Ele chega na casa e ele começa a fazer o exorcismo e todo mundo, nossa, se fosse um filme da Marvel ia estar aquela orquestra, aquela coisa maravilhosa. É quase como Vingadores Ultimato, os heróis saindo pelo portal para enfrentar lá o Thanos e o padre chega e não sei o que, ele começa a encostar e quebram o pescoço do padre. Sim, assim, ó, uns 15 segundos depois, né, os demônios fazem lá as mágicas, as demoniadas deles, né, e viram a cabeça do cara ao contrário. Tchau, tchau. Porque assim, né, esse personagem aí, meu Deus. God played a trick on you.
No desespero, o pai da Catherine, né, da outra menina, escolhe ela. E aí começa as meninas se debater, a Angela levitar, né, saindo coisa novamente pela boca dela, e a gente vai vendo ali flashes de demônio, de coisa de inferno. Angela morre de repente, o pai dela com ela nos braços, desesperada. A Catherine, ela, né, parece bem, parece viva, mas sim, esse filme ele precisa te surpreender, ele precisa te impactar. Olha só. E aí, de repente, a Angela, que estava morta, volta a viver, e a Catherine, que estava viva e parecia bem, morre, falece, e é ela que fica presa lá no inferno, a pobre. É isso, né? A Angela sai viva, a Catherine, a outra menina, foi com Deus, ou melhor dizendo, né? Foi com um bicho ruim. Passa um tempo, a Angela já tá indo pra escola, parece tá bem, ela tá de boa com o pai dela. E aí rola aquele discurso de coach, né? Da tia Lídia, falando ali, a enfermeira, né? Falando no final, que as pessoas não devem e não vão desistir, que elas precisam acreditar, e blá blá blá. E aí a última cena é a Chris lá, debilitada ainda no hospital, e chega alguém, e adivinha quem é? Sim, é a filha dela, que ela tava achando que já tava até morta, a Regan, e fala, sou eu, mamãe. Fim de O Exorcista, o Devoto. Ai, estão prometendo aí uma trilogia. O filme, ele tá indo até bem na bilheteria, né? As pessoas têm curiosidade para ver o que vai ser essa pataquada, né? Por que estão falando tão mal assim? E aí, sei lá, num próximo filme eles devem trazer a Regan aí muito mais presente. Sequer vão trazer, sei lá, a Chris novamente. Se for pra fazer isso aqui, é melhor nem trazer, meu amigo, sinceramente. Mas é isso, tá? Um conjunto de escolhas muito esquisitas. Parece que os caras foram pra um barzinho, David Gordon Green, com os companheiros ali, os produtores, o Jason Blum lá, da Blumhouse, né? Os caras pagaram 400 milhões de dólares pra comprar a franquia, né? E fizeram essa pataquada. Aí eles falam, não, vamos ter essa ideia, não sei o que, bababá, e fizeram, mas na hora de, né, pôr a mão na massa da prática é outra coisa, e esse aí é o resultado final. E você? Você por um acaso gostou de O Exorcista, o Devoto? O que você gostou? O que pra você realmente funciona no filme? Realmente as pessoas estão pegando pesado com ele? Enfim, quem não gostou também, aproveita aí os comentários e discorra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.